Ótimo, pessoal. Então vamos lá. E eu quero dizer para vocês que a partir daqui, a partir dessas aulas, o aprendizado de vocês vai começar a ficar legal. Por quê? Porque a partir daqui nós iremos começar a usar tudo que a gente aprendeu para poder programar a máquina, tá? Então, a partir daqui a gente vai começar a ter mais aqueles insights de criação, tá? A gente vai começar a trazer lógica para o computador, tá? Então a gente vai começar a falar para ele o que ele precisa fazer. E com isso, nós iniciamos com as condicionais. O que seria condicionais ou uma condicional? Uma condicional é um bloco de código que ele fica procurando uma condição a ser retornada como verdadeira. É o nosso se. E se essa é uma condição? Uma analogia bem simples para poder trazer para você de uma condição seria como, por exemplo, você tem uma filha, um filho, que ela está indo para o mercado. Tá? Ela está indo para o mercado como se fosse uma função em funcionamento, tá? Ela está indo para o mercado. Aí a gente pergunta para ela, fala: "Filha, sabe aquele biscoito super gostoso que eu sempre como, ou aquele pão que eu sempre como? Poxa, se você conseguir chegar lá e se o pão estiver quente, compre 5 pães e traga também mortandela." Tá? Então, essas são as condições. A gente pode fazer exatamente com o computador. A gente pode fazer uma condição. Se essa condição retornar verdadeira, a gente pode colocar um tipo de código pré-definido ou uma ação pré-definida para o computador seguir, tá? Então, como que eu posso estar mostrando isso para você de uma forma mais simples, né? Uma forma de imagem para você entender um pouco mais fácil. Vou estar trazendo aqui para você nesse slide. Então, vamos supor aqui que esse bloco amarelo aqui é a condição 1, ele está procurando uma condição. Vamos supor que a sua filha foi lá comprar um pão, ou seu irmão foi comprar o pão, e o pão estava quente. Então, realmente, quando estava lá, o pão tinha acabado de sair. E aí, ela retornou verdadeira. E aí, seu irmão falou: "Poxa, o pão está quente, então eu vou comprar pão e eu vou comprar mortandela." Porém, você falou: "Poxa, se não tiver pão, você pode comprar pão Puma e em vez de você comprar mortandela, você compra presunto e queijo para a gente fazer uns lanches para a gente comer." E aí você pode colocar uma outra condição caso não tenha pão quente, tá? Então você pode colocar uma outra condição caso essa condição não retorne verdadeira. E aí a gente pode seguir a mesma lógica até chegar no momento que fala: "Poxa, não precisa comprar nada, volta para casa." Então esse é um exemplo, uma analogia bem simples que eu posso estar explicando para vocês sobre condicionais. Então vamos lá no código para mostrar para você como que a gente faz isso com o Python. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só copiar aqui para poder ficar um pouco mais fácil. Opa, voltar aqui. Vou entrar aqui na aula de Boolean. Copiar só esse carinha aqui. Então Ctrl C. Vou fechar esse Boolean aqui, tá? E eu vou entrar aqui. Então Ctrl V aqui e colocar condicionais. E só para lembrar para vocês que a gente também pode usar operadores comparativos para poder estar usando dentro de uma condicional, tá? Porque basicamente eles retornam verdadeiro ou falso, retornam um valor booleano. Poxa, Elias, é meio hilário, a gente está usando pão, a gente pode usar qualquer coisa, tá? É para poder ficar mais simples para vocês entenderem. Vamos basear aqui que esse é um exemplo de lógica dele indo para o mercado. Então ele está indo para o mercado e aí a gente coloca aqui, se tiver pão ou não, vamos colocar aqui. Tem pão. É bem hilário, mas eu vou deixar dessa maneira aqui para poder ficar mais legal, tá? Então vou colocar aqui como falso. Vamos dizer que lá na padaria tá falso. Poderia ser uma função que representa uma classe que representa a padaria, que retorna se tem pão ou não. Mas eu vou estar trazendo aqui só uma variável para poder ficar mais fácil para vocês, tá? E aí, posso colocar aqui o if. O if em inglês, se você colocar lá para traduzir, ele retorna o nosso se, tá? Então é como se fosse uma condição mesmo. Vou colocar aqui tem pão, tá? Tem pão. Vou colocar aqui como. E aí, colocamos dois pontos, tá? Para poder lembrar a sintaxe aqui do próprio Python. E aí, a gente pode colocar aqui a print, comprar, comprar pão e mortadela. A gente pode colocar aqui, vamos supor que não tem pão, tá? A gente pode usar o quê? O else, que é mas, ou elif, mas se. Mas se não tiver pão, vamos colocar aqui, se não tem pão, a gente pode colocar aqui, a gente pode testar se tem pão de forma, tá? E aí a gente coloca igual a false também, tá? Então se a gente colocar aqui, ó, tem pão de forma, tá? E aí a gente pode colocar aqui, ó, print, comprar pão de forma e presunto, pão de forma, presunto
e queijo, tá? Ele entrou em outra condição aqui. Mas se não tem nem outro, o que a gente pode fazer? A gente pode dar aqui, Ctrl Z, a gente pode dar aqui um print, retornar, sem comprar nada. Tá? Então essa daqui é uma condição. A gente vai ter o if, a gente vai ter o elif, que fica no meio, tá? E aqui também a gente tem o else. Eu não vou estar super complicando as coisas para vocês não, tá? Porque existem outras coisas que a gente pode estar colocando aqui, mas eu não vou estar super complicando não. Vou estar trazendo só esses exemplos aqui mais simples para você. E aí a gente pode estar entrando aqui, ó, não tem pão e também não tem pão de forma. O que que vai acontecer se a gente rodar esse código? O que que vai acontecer? Ele vai retornar sem comprar nada. Mas vamos supor que tenha pão de forma. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vamos limpar aqui para vocês não ficarem confundidos, tá? Vou rodar aqui e vou lá, comprar pão de forma, presunto e queijo, porque tem pão de forma. Agora vamos supor que tenha pão normal. O que que vai acontecer? Vamos rodar. Vou só limpar aqui. Vou rodar novamente. Ele vai rodar, comprar pão e mortandela, porque foi a condição número 1, que era poder estar trazendo isso daí. Então, a condição, ela faz isso, ela traz esse poder nessa linha aqui de condicionais, de você trazer uma lógica do que o computador precisa fazer. Ou a analogia que eu coloquei aqui, do que seu filho, seu irmão, sua mãe tenha que fazer caso ela for comprar, for no mercado. Você coloca uma linha de condições. Se não tiver um, você pode comprar o outro, mas se não tiver nenhum dos dois, você volta para casa. Normalmente, se a gente manda as crianças, elas sempre compram errado, né? É só um exemplo aqui para poder trazer para vocês. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é super importante enquanto vocês estiverem aí testando condições, é que é o seguinte, né, a gente está começando a chegar numa parte que a gente está começando a seguir a sintaxe do Python. O que é isso, sintaxe do Python? É o padrão e estilo que o Python segue para poder criar o próprio código deles, tá? Se a gente usa JavaScript é um padrão, se a gente usa C# é outro padrão. E no Python, o que que acontece? Quando a gente cria uma condição, uma função, ou que a gente vai estar explicando mais para frente, a gente precisa dar um espaço de 4 espaços para poder estar funcionando correto, tá? Normalmente, se você estiver usando o Replit aí, quando a gente dá um Enter, ele já vai fazer esse espaço corretamente. Caso você tenha algum problema aí que não esteja fazendo isso, de certa forma não tiver configurado, você pode dar um Enter aqui, você procura o botão Tab, que está acima do Caps Lock, e aperta o Tab. Ele vai fazer isso automaticamente. Se você vê que tá com essas linhas vermelhas aqui, é porque não está correto, tá? Então você pode dar um Tab aqui, vai funcionar dessa maneira. Tá? Então aqui a gente pode colocar essa ideia de condição, a gente pode colocar outro tipo de condição, tá? Vamos supor aqui, ó. Vou estar comentando esse daqui também. Vamos criar um sistema de autenticação simples aqui. Vamos colocar aqui que precisa usar os recursos ou ter acesso a um sistema, que a gente vai estar trabalhando lá para o finalzinho. Quando a gente começar a falar sobre Django, a gente vai falar isso num nível mais complexo. Mas aqui vamos supor que você é admin, tá? Vou colocar aqui o admin true, tá? E aqui a gente vai ter o sistema, tá? Vamos supor aqui que você não é um admin ou se você é um usuário apenas. Is user. Vamos colocar aqui false, tá? E aí, vamos supor que você vai fazer a autenticação. If is admin, você pode colocar aqui print. Bem-vindo, usuário. Bem-vindo, admin. E aí, eu posso estar colocando aqui print página, o nome da página que você vai falar, vai ter acesso, página de administrador, tá? E aí, vamos supor que se você não for um administrador, vamos colocar aqui not admin, if not is admin, aí você pode colocar aqui, ó, print, bem-vindo, usuário. E aí eu posso colocar aqui, ó, print, vamos dizer que você não teve acesso àquela página. Bem-vindo, não, vou colocar aqui página home, tá? E aí, vamos supor, aqui elif not is admin and not is user. Você coloca aqui print, você não tem acesso.
tá? O que acontece? Ele vai tentar ter acesso ao administrador, o administrador ele tem acesso à página de administrador, ou ele vai tentar ter acesso à página como um usuário, tá? Então aqui, if not admin, tá? Eu posso colocar aqui como usuário também, is user, tá? Para poder retornar true. E aí ele vai estar diretamente para a página de usuário. Agora, se ele não for nem admin, nem usuário, não vai ter acesso, não vai conseguir fazer o login. Vou rodar, e aí ele coloca aqui, bem-vindo administrador, página de administrador. Então aqui vamos supor que você acabou de fazer o login, tá? Vou tirar aqui, mas vamos supor que aqui tá os dois falsos. O que acontece? Vou rodar, o que vai acontecer? Olha só, tem alguma coisa errada. Ah, tá. O problema não está nem aqui, o problema está aqui. Ele vai bater aqui, ele vai falar, poxa, não tem administrador, então beleza, vou deixar rodar. Então se eu colocar aqui, ó, is user, o problema está aqui, tá? Vamos rodar, vamos limpar aqui para não dar dor de cabeça novamente. Aí ele vai trazer, você não tem acesso. O problema estava aqui, tá, pessoal? Perdão. Então essa aqui é outra ideia lógica, tá? Ele vai tentar entrar aqui. Se for administrador, ele vai entrar aqui. É claro que a gente não pode colocar os dois ao mesmo tempo, tá? A gente precisa colocar uma outra lógica. Isso aqui tá bem simples. A gente precisa colocar uma outra lógica para poder deixar ou um ou outro, tá? Quando a gente tiver aquele acesso lá. Então aqui, ó, ele vai tentar ver se a pessoa é administrador. Se ela for administrador, ela vai entrar de cara, tá? Mesmo se tiver os dois. Aí vamos supor que o admin tá como falso, porém o usuário tá como verdadeiro, tá? Vou rodar aqui, ele vai entrar, olha lá, bem-vindo usuário, página home. Aí se eu deixar apenas nenhum dos dois verdadeiro, ele vai ficar sem acesso. Tá? Então é basicamente dessa maneira que funciona um sistema de autenticação bem simples, tá? Você não tem acesso. Tá? Então eu trouxe esses dois exemplos aqui de condicionais para vocês terem uma ideia aí como que funciona condicionais no Python, tá? Existem outras coisas, claro que aqui a gente pode estar colocando aqui uma condicional, tá? Dessa maneira, a gente pode estar colocando aqui exemplos de operadores comparativos, que eu posso estar trazendo um exemplo bem rápido aqui para vocês. Vamos supor aqui, ó, vou estar comentando esses valores aqui também, tá? Usando operadores comparativos. Vamos supor, né? Quais que são os operadores comparativos? Vou colocar aqui 3 operadores comparativos. E aí eu posso colocar aqui que é o igual igual, é o maior, maior é igual. Qual que é o outro? Menor, menor é igual. E aqui a gente também tem esse carinha aqui, ó. Vou copiar ele, dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui, dar um espaço, que ele é diferente, tá? A gente também pode estar usando esse daqui. Vamos supor que aqui a idade mínima é igual a 18. E aí a gente pode fazer a condição aqui, ó, if idade mínima é menor a 18, a gente pode colocar aqui, ó, print, você não tem acesso por ser de menor, tá? E aí ele vai tentar retornar se for verdadeiro. Se for verdadeiro que a idade mínima que você colocou aqui ela for menor que 18, ele vai bater aqui. Deu verdadeiro, a pessoa tem menos que 18, tá? Agora vamos supor, elif, dá um espaço aqui para não ficar tão problemático. Elif, porque tem que continuar, tá? Né? Pode colocar outro ali, o elif também. Idade mínima for maior ou igual a 18, eu posso estar colocando aqui print. Bem-vindo ao nosso bar. B tem acesso ao nosso coleção de bebidas, tá? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode rodar esse script também e aí ele vai tentar bater aqui na parte se retornar verdadeiro, qual que retornar verdadeiro aqui, ele vai entrar. Logo primeiro, vamos rodar. E aí ele falou, bem-vindo ao nosso bar, tem acesso à nossa coleção de bebidas. Agora vamos supor que a pessoa ela tem 17 anos. Vou colocar aqui, ó, run. O que ele vai fazer? Você não tem acesso por ser de menor. Entendeu? Então aqui a gente pode colocar várias coisas, tá? Se a pessoa for a idade mínima, a gente pode fazer várias coisas aqui embaixo. Não só trazer um print, a gente pode colocar uma função aqui, onde a pessoa vai sair da página, ou posso colocar, vamos supor,
a pessoa não tem mais acesso à página. Aí aqui, vamos supor, elif idade mínima maior que 18, claro que não vai ser só isso daqui, vai ter um formulário, a gente vai ter acesso a banco de dados, por exemplo. Aí vamos bater aqui na idade mínima e ele vai fazer um redirecionamento aí desse usuário para outra página, para ele poder ter acesso à página com todo o nosso catálogo de bebida, por exemplo, e por aí por diante. Então as condicionais, elas dão esse poder para o usuário criar caminhos, ou dizer para o computador qual caminho ele precisa seguir, da mesma maneira que eu fiz da analogia anteriormente, beleza? Então, essa é a aula sobre condicionais. Eu vou estar deixando alguns exemplos para vocês na descrição desse vídeo e também vou estar deixando alguns exercícios para vocês irem treinando também, para vocês entenderem um pouco melhor como condicionais funcionam, beleza?